Gente, bom dia, bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje. Como vocês estão? Tudo bem? Bom, hoje eu queria continuar um pouquinho o assunto que eu abri no vídeo de ontem. Esse aqui, a liberdade na relação. De uma parte específica ali do vídeo sobre essa nossa noção de deslimite, assim, de que a gente quer poder tudo, que a gente quer tudo na hora que a gente quer, que a gente quer tudo do nosso jeito, né? Uma coisa que a gente experimenta muito hoje em dia, eu acho. E como a relação se apresenta como um problema para isso, né? Assim, ela é aquilo que te diz que não e ao mesmo tempo aquilo que você mais quer. Então é uma espécie de ambiguidade, ambivalência estranha, a figura da relação para tanta gente, né? Porque é nela que você vai encontrar o que você não pode, né? É o outro, né? E é nela que você também vai encontrar o outro que é o que você deseja tantas vezes, né? E aí eu recebi uma pergunta aqui que eu acho que é muito interessante para pensar sobre isso. Vou ler para vocês e depois a gente desenvolve a coisa. Vamos lá. Manu, antes de acabar o ano e com ele o Dose Diária, você poderia comentar como você vê os dois polos que sobressaem hoje em dia quando o tema é relacionamento? De um lado, o individualismo extremo, todo mundo esquivando-se de um jeito ou de outro, de um encontro real e, consequentemente, com o outro, né? De um encontro com o outro mesmo. E, de outro lado, os relatos e as queixas em torno dos relacionamentos abusivos. Será que são dois lados de um mesmo problema ou será que são problemas distintos? E de um lado temos extrema leveza e fluidez e de outro extrema intensidade e fixação. Talvez exista em comum nesses dois modos de se posicionar diante da ideia de fazer laço uma dificuldade de lidar com o outro como sujeito, uma dificuldade de lidar com o outro como sujeito. Talvez sejam duas formas que reduzem o outro a mero objeto dentro do meu roteiro de satisfação. Tenho dúvidas, mas parece que é um pouco para isso que essas tendências apontam. Dificuldade de dar um status de sujeito ao objeto do desejo. Ou talvez pensando mais aqui, o comum nos dois casos é a dificuldade de lidar com a castração, em si e no outro. Em si e no outro. São dois modos de evitá-la, evitar a castração. E de insistir na ideia de completude em si, no outro e no encontro, na relação. Dois modos de procurar a unidade perdida. Bom, vamos lá um pouco falar sobre isso. Aqui é um campo bem da psicanálise, assim. Posso tentar dar uma localizada para quem não fizer sentido isso aqui, do que é a ideia da castração, assim. Tentar rapidamente, mas vamos falar um pouco sobre isso, porque eu acho que isso abre uma conversa boa. Vamos lá. Então, eu tenho um pouco de desconfiança da narrativa da castração, eu acho que ela é um pouco centralizada no falo, assim, mas, em certo sentido, a psicanálise freudiana e lacaniana, especialmente, eu acho, ela fala disso muito, né? Ela fala disso muito. Ela está pensando na castração como o momento da entrada da lei, assim, né? O momento que você entende que você não é total, que você tem um limite, né? Assim, então, no Freud ali é o complexo de castração que retira o menino do Édipo, né? É o complexo de castração que diz para ele que ele não vai poder transar com a mãe, por exemplo, né? Que ele não pode tudo, que ele não é sem limite. Então, é a ameaça da castração, né, que vai dizer, considerando a figura do pai, né, a figura da lei do pai, que vai dizer para ele que ele não pode, que ele não é total nesse sentido, né, que ele não é, que ele tem limites, né, que tem coisa que não, tem coisa que não. Resumindo assim, tem coisa que não. E aí ele vai então ter que internalizar essa noção de divisão, assim, de limite mesmo. E parece fazer sentido pensar que a gente está um pouco sem limite, né? A gente está um pouco querendo poder tudo. Porque a impressão um pouco que a gente tem na nossa vida é que a gente pode tudo mesmo, né? Num clique a gente pede, vem, as coisas surgem e tal. A gente não tem... O limite não está dado de uma maneira muito clara hoje em dia, né? A gente tem uma certa ilusão de poder tudo e, ao mesmo tempo, a gente tem uma frustração constante porque a gente se percebe totalmente impotente em relação a uma série de sistemas e os nossos desejos não parecem se fixar e se realizar mesmo, assim, e tal. A gente vai pedindo e consumindo e tal, meio num campo um pouco escorregadio, assim, né? De uma realização que não fica clara tantas vezes, né? Isso tem a ver um pouco com esse vídeo A Falta de Desejo, né?
que assim, a gente está com uma experiência de poder ter tudo, né? A impressão de ter tudo, mas ao mesmo tempo a gente não sente o nosso desejo se conectando de fato a uma coisa, tantas vezes, né? E aí a relação parece ser o campo de exceção disso, né? A relação é o lugar onde eu não posso tudo, é o lugar onde eu tenho realmente que lidar com a realidade, com o real, com essa lei que se coloca aí, né? Com o outro, né? A lei é o outro, né? O limite é o outro. E ao mesmo tempo a relação parece ser a coisa que eu mais desejo, né? O que eu mais quero, o que vai me resolver a vida, o que vai dar conta de suprir meus buracos todos, de me fazer ser um, como ela está dizendo aqui, de me fazer ser completo finalmente, de encontrar ali a minha unidade, de preencher o meu buraco, de preencher o meu vazio. E isso é muito louco, né? Porque não vai, né? Assim, a gente já sabe, assim, no fundo sabe que não vai, mas a gente então deposita ali essa espécie de crença nesse lugar que vai dar conta, né? Que vai dar conta. E aí a gente parece de fato caminhar para esses dois polos, assim. Então a relação tão potente que ela fica, tão intensa que ela fica, como essa coisa que vai dar conta, então, de, ao mesmo tempo de conferir uma lei pra gente e de conferir a não lei pra gente, né? De conferir a não lei pra gente, de conferir a fantasia da unidade, da potência total, que é a não lei nesse sentido, entende? Porque a lei é o que te diz não, né? Então, é o que te divide, né? Então, te diz aqui você não é inteiro nesse sentido, né? Ela, ao mesmo tempo, então, vai também conseguir completar e te trazer de volta para esse campo perfeito da não lei, né? Da não divisão. Mas nesses dois movimentos parece ter uma coisa em comum, que é uma não noção do nosso contorno, né? Do nosso limite. Limite no sentido de contorno e do que eu não posso e daquilo que me falta e tal. Uma não aceitação disso, entende? Uma não aceitação no sentido profundo, não é que eu não aceito assim, me debato, às vezes também, mas uma não introjeção desse limite, desse nosso contorno, é aqui que eu acabo. E aí isso gera, ao mesmo tempo, uma fantasia de potência total de si, né? E aí um movimento de manipulação e de sadismo e tal. Então o outro realmente vira um objeto da sua história, né? Do seu domínio. E do outro lado de lá, que você pode estar lá ou cá, né? Mas do outro lado de lá, esse outro que é dominador e que vai te submeter e que vai te fazer virar submisso ao desejo dele, e uma identificação total do seu desejo com o desejo desse outro autoritário, desse outro que vai te dominar. Então, e aí você pode estar nessas duas posições, uma que seria uma posição mais sádica, assim, né, nesse sentido da dominação, de sujeitar o outro, né, de submeter o outro, né, de colocar o outro em posição de realizar o seu desejo, e é isso que o outro faz, o outro serve para isso, para o meu roteiro de satisfação, como ela coloca, e do outro lado aqui, a possibilidade de você estar totalmente identificado de ter o seu desejo totalmente identificado com o desejo desse outro, né? E aí o outro ao mesmo tempo o delírio dessa realização, mas é uma ameaça também, né? E aqui a gente estaria falando de um campo da histeria, se a gente fosse ficar na psicanálise. A identificação total do seu desejo com o desejo desse outro. E a gente tem esse encontro, né? Esses dois movimentos, parece, né? Da relação, que é o dominador e a dominada, ou a dominadora e o dominado, não importa. Eu acho que lá em 1900 a gente estaria falando de dominador e a dominada, mas acho que hoje em dia não é mais assim. Não é mais tão claro assim, pelo menos, né? Não sempre. E a gente tem isso em modelos de relação que não são heterossexuais e tal. Então a gente tem o dominador e o dominado, a dominadora e a dominada também, né? Obviamente. Mas então parece que tem uma ameaça do lado da dominada ou do dominado aqui, de que você vai se perder no outro, né? De que você vai desaparecer no outro, porque o outro é tão potente, ele é tão forte, ele é tão incrível que eu posso me diluir, né? Que eu posso desaparecer, que eu posso não saber mais quem eu sou. Eu posso me perder ali e nunca mais voltar. Eu estava ali e já não sei mais. E aí os relacionamentos abusivos como a narrativa na versão contemporânea disso, né? Eu já não sei mais o que eu era, já não sabia mais o que eu era, ele me colocava numa situação de confusão, de manipulação e tal, então eu realmente me perdi ali, perdi meus amigos, perdi minha família e tal, porque essa figura do outro, nessa fantasia de que vocês vão ser um, né,
ela foi te desfazendo, porque você não estava consciente dos seus contornos, né? De quem você era, dos seus contornos no sentido de limite aqui e dos seus contornos internos também, né? Dos seus contornos no sentido como se você, dos seus desenhos internos, dos seus moldes internos, do que existe por dentro de você, do seu desejo, das suas faltas, né? Dos seus contornos nesse sentido. O que tem em você, né? Tanto por fora quanto por dentro, que são coisas que também se misturam. Bom, então parece que falta uma clareza aqui nessa figura para esse sujeito aqui dos próprios limites dele. Então esse outro vai tomar conta disso e fazer você desaparecer. E por outro lado, esse outro aqui tem também uma dificuldade de perceber os limites dele. E então ele não vai conseguir parar e dizer, sim, esse é o outro, esse não sou mais eu. Esse é o outro, eu não vou dominar esse outro é um outro, é um sujeito, né? E você quer esse outro para você garantir, então, que você, né? E aí, nesse sentido, estaria ligado à perversão para a psicanálise um pouco, assim, né? Por isso estou falando do sadismo, né? Que é a não aceitação dessa castração mesmo, assim, né? Então, você você não aceita a lei, né? Você não introjeta a lei, assim, nesse sentido, né? Você continua não aceitando a castração, para pensar no sentido do Freud lá atrás da perversão, né? Não aceitando a castração, não aceitando essa lei colocada, e você vai então dar conta de fazer o outro virar esse seu objeto, a extensão de você, né? Então é como se você, já que você não aceita a castração, você então coloca o outro na situação do seu objeto, assim, sendo simplista, né? Mas isso é muito comum, mas também de um outro sujeito que não aceita esse limite, né? Esse sujeito aqui, esse sádico, ele apareceu pouco para mim esse ano. Algumas vezes apareceu, olha, eu sou sádico. Olha, eu sou manipulador e não quero mais ser. Tem essa história de que esse sujeito não procura clínica, né? Não procura ajuda, porque ele está bem resolvido na atuação dele, né? Quem procura a clínica, a ajuda, é esse sujeito aqui, que está submetido ao desejo do outro, de modo geral, né? Esse sujeito aqui que está submetendo o outro, muito menos, né? Quando ele começa a se culpabilizar por isso, por essa atuação do desejo dele e tal, aí é um outro movimento, né? E a gente estaria falando de alguém que está num outro processo neurótico, assim, né? Esse é um pouco mais comum, assim, né? Mas, enfim, a gente parece ter, quando o Freud fala lá atrás, essa história que a gente já falou aqui também, né? Que a gente teria um casamento perfeito entre a histérica e o obsessivo, né? Agora parece que a gente está caminhando para uma tendência de um encontro entre um histérico ou uma histérica e um sádico, né? E um manipulador, assim, né? Porque como parece que a gente está vivendo um campo de atuação dos seus desejos de uma espécie de ilusão de posso tudo, né? De tudo posso, tudo que eu quero posso. Então, essa lei que gera a culpa, que gera o limite, que gera tudo que gera para o obsessivo, parece ter se perdido um pouco, né? Não, claro que tem bastante obsessivo ainda no mundo, né, gente? É óbvio, mas só fazendo uma hipótese, assim, tá? Então, parece que tem muito encontro entre gente que está identificando o seu desejo com o desejo do outro e gente que está dominando o outro como mero objeto do seu desejo, né? Realmente parece uma tendência. E aí a relação, então, vira ao mesmo tempo o que eu quero, muito quero, para resolver a minha falta e a grande ameaça, né? Quando ela não é nenhuma coisa nem outra, né? Ela não é. A relação não vai resolver sua falta e ela não é uma ameaça desde que você tenha claro os seus contornos, né? Desde que você tenha claro os seus limites e tal. E aí, para isso, você vai ter que trabalhar para entender os seus limites. Se não fizer isso, você tende a repetir essa mesma história de sempre, de como é que eu vim parar aqui? Então, nosso mantra de sempre, vamos trabalhar para entender os nossos limites, os nossos contornos, as nossas ambivalências, os nossos campos inconscientes, as nossas histórias. E é isso que estamos tentando fazer aqui, né? O tempo todo. Tá bom? Mas eu acho que sim, eu acho que é uma coisa boa de pensar. Onde é que está a sua identificação do seu desejo nessa história, né? O que vocês acham? Assim, eu estou abrindo esse campo aqui, acho que tem muita coisa para falar sobre isso, porque eu acho que é uma coloração muito intensa do que a gente vive hoje no campo relacional. Mas, assim, acho que já dá para pensar alguma coisa a partir daí. Me digam aí o que vocês acham, tá bom? Gente, muito obrigado, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo, manda ele para alguém, talvez ele sirva para alguém de verdade. Comenta aí embaixo, leia os comentários, os comentários são incríveis e muito importantes para o trabalho do Dose Diária. Agradeço muito aos comentários, de verdade. E aí me manda perguntas aí por baixo ou pelo direct do meu Instagram. Amanhã a gente volta com mais uma tentativa de elaboração e de sair desses nós e criar laços, talvez, não sei.